Desde que o mundo é mundo, sempre houve uma necessidade de entendê-lo, de descrevê-lo, de lê-lo. E para lê-lo, alguém precisava escrevê-lo. Centopeia, centopeia, venha ver como o mundo é descrito nas epopeias. É isso mesmo que você ouviu. A gente precisa ler o mundo. E para ler, alguém precisa escrever. E foi o que fizeram os mais consagrados poetas, considerados fundadores da cultura oriental ainda na Grécia Antiga. Cultura que se reverbera até hoje no nosso mundão. Ainda na Grécia, a palavra épico transmitia o sentido de poema, versos. Então, as poesias épicas contavam histórias ainda que lendárias, de cunhos mitológicos muito fortes, porque naquela época não havia só um Deus. Havia vários, como há até hoje, mas ainda querem pregar que existe somente um Deus. Mas desde a Grécia Antiga, há vários deuses. Uma das fortes características da poesia épica é então os fatos históricos que a envolvem. Guerras, revoluções, tratados. Essas tramas, as próprias histórias dentro das poesias épicas contam a história de um herói, em que esse herói tem uma missão, em que os deuses podem ajudá-lo ou não. As primeiras epopeias de que se tem conhecimento são as famosas obras Ilíada e a Odisseia, escritas por Homero. Ainda que possam ter havido outras antecessoras a essas, Ilíada e Odisseia são consideradas as de marco inicial da cultura ocidental, que marca com traços fortes, como eu havia comentado, a tradição ocidental, cultural e mitológica daquela época. Para se ter ideia da importância dessas obras, a Ilíada contempla em 24 cantos 15.693 versos que contam a história de combates, guerras, no quase término da Guerra de Troia. Já a Odisseia também possui 24 cantos, em que esses são divididos em 12.000 versos. Ambas poesias épicas apresentam a estrutura clássica dos versos exâmetros. Após o declínio da sociedade grega, após a queda do Império Romano, e então o desenvolvimento da sociedade daquela época, ainda no início do trovadorismo, quando se dá início na história da arte ao Renascimento, na Itália outra epopeia foi escrita por ninguém menos que Dante Alighieri, a Divina Comédia. Essa obra é considerada como uma epopeia secundária, visto que algumas tradições outrora tidas pela sociedade grega já não estavam mais em consolidação nas sociedades que se adviram após o seu declínio, que não existiam mais ou que não condiziam à vivência italiana daquela época. Mais tarde, fortemente influenciado pelas expedições marítimas de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Luís de Camões escreve a maior epopeia da língua portuguesa, Os Lusíadas, onde são contadas as aventuras de navegadores, de marinheiros que encaram os mares nunca dantes navegados. Essa obra foi primeiramente publicada em 1572. Bem mais tarde, ao processo de colonização do Brasil, Basílio da Gama escreveu O Uruguai, uma obra que fortemente exaltava a política do Marquês de Pombal contra os jesuítas. Como pano de fundo, assim como toda epopeia precisa, é de um acontecimento histórico, é de um acontecimento bélico, no Uruguai a gente tem a forte influência da Guerra Guaranítica. E a base da criação do enredo é a mitologia dos índios brasileiros contra os jesuítas. A história do Uruguai se passa em um povoado onde os nativos foram catequizados por Balda, uma personagem da história, que era um padre na Espanha. Neste local vivem Cacambo, um ícone simbólico de coragem, e Lindóia, outro ícone, só que de delicadeza. E esses dois personagens simbólicos, eles formam de fato um casal. Balda é representado por um religioso que engravida uma nativa, e essa nativa dá à luz a Baldeta. E devido a esse envolvimento de um padre e uma nativa, a Baldeta é uma personagem vista como uma má pessoa. Então, com o objetivo de amenizar o caráter do filho, que não iria influenciar em nada, mas somente para acalmar todos ali da região indígena, o padre Balda realiza uma cerimônia em que Baldeta se casa com Lindóia.
Dessa forma, o religioso ele manda o cacambo para missões em que esse índio vai correr sérios riscos de vida, mas o guerreiro sempre irá se tornar são. Então é aí que uma característica da epopeia se concretiza. A gente tem a base mitológica, então aí a gente já tem o herói da história, que é aquele que vai passar por várias situações, mas ele sempre vai voltar à lição. E a tradição indígena brasileira vai fazer com que ele perpasse por esses clímax, muitas vezes fortes e perigosos, de uma forma que ele saia sã e salvo toda vez que ele entra em perigo. Então, um dos capítulos que convém reforçar, uma das partes da narrativa, é quando o cacambo ele é capturado pelos homens do general Gomes Freire, que acabam descobrindo que o verdadeiro vilão é o padre e deixam que o nativo volte à aldeia para informar a todos da ameaça sobre o perigo dos jesuítas. E é engraçado a questão de envolver os jesuítas, porque tanto ambas nações, Portugal e Espanha, tinham em comum no Brasil o quê? A União Ibérica, que havia acontecido um pouco depois do descobrimento do Brasil, enfim, logo após o Tratado de Tordesilhas, em que a Espanha já tinha uma parte do nosso país, com a reforma e a contra-reforma comendo solta na Europa. Esses jesuítas vieram desde que havia começado as expedições, desde quando havia começado tanto o período pré-colonial quanto colonial no Brasil. Então precisou esperar que Basílio da Gama nascesse para que fizesse essa forte crítica à sociedade jesuítica no país. Porque embora eles se pregam como correspondentes da mensagem de Deus, etc., como a gente vê no próprio livro, um padre jesuíta ele engravida uma nativa. Então isso vai muito de contra aos princípios outrora pregados pela própria igreja. E é basicamente o que a obra Oraguai vai trazer. Justamente a imagem negativa, a imagem retrógrada dos padres jesuítas que habitavam aqui no país. Há muitos outros episódios na história do Brasil que retratam real e ainda negativa a atuação desses padres jesuítas, não só com os guaranis, mas também com os tupis, onde uma região da Bahia, a colonização feita por esses padres resultou na morte de todos esses índios por varíola. Então conhecer a história do país ajuda a gente a compreender esses motivos e evitar que eles aconteçam novamente. Bom, voltando à história, o cacambo, liberto pelo general que havia capturado mais cedo, ele retorna à tribo, à aldeia, completamente contente. E a partir daí ele vai começar a desmascarar os jesuítas. Ele vai ter um plano mirabolante para completar ali a sua façanha. Mas aí vem um spoiler, que o Balda vai matar Cacambo por envenenamento. Lindóia vai fingir que não acredita, porque cair a ficha dessa morte vai ser muito difícil para ela, mas vai se convencer de quem o matou foi o padre. No dia do casamento, a mulher se mata. Ela deixa com que uma cobra a pique e morre por envenenamento. Então a importância dessa obra para o Brasil e para o contexto da sociedade tanto indígena quanto jesuítica é um retrato forte e veementemente concreto. E a importância do gênero da epopeia para retratar isso é justamente os fatos que se adviram desses acontecimentos. É fortemente visto e fortemente cobrada a atuação da igreja na atualidade. E lembrando que a igreja não tem um papel exemplar na sociedade atual. Então, quando a gente para analisar a situação jesuítica daquela época, meados de 1700, quase no fim, quase entrando em 1800, a gente tem um retrato ali também de como a igreja, querendo ou não, era a igreja que o Brasil tinha, era aquela imagem sacerdotal que a gente tinha naquela época, que mostrava que nem lá ela havia uma postura exemplar. Então, que tal a gente fazer a análise de uma obra considerada epopeia, visando os efeitos que ela representava naquela obra para aquela época? Por exemplo, quais eram os problemas evidentes que são retratados na obra de Os Lusíadas e se esses problemas persistem até hoje? É a partir da literatura que a gente pode voltar ao passado, entendê-lo e saber se a nossa atualidade está diferente. O passado é imutável. Somente mudando o nosso presente é que a gente vai ter futuros melhores.
Então, analisando a cada dia mais o nosso passado, através de livros, através de documentários, a gente vai saber se o nosso presente está igual, diferente ou pior do que era no passado, para tentarmos deduzir o que o futuro nos reserva. Pessoal, sobre a epopeia foi isso. Espero que vocês leiam o gênero. Como sugestão, eu deixo aqui listado algumas obras super importantes que compuseram e compõem a história do mundo de uma forma magnífica, de uma forma cultural muito forte, porque é através desse gênero que essas tradições se consolidaram. E espero que vocês possam fazer essa análise. O que havia antes de Cristo que se perdura até hoje? E se a gente analisar, a gente encontra. Querendo ou não, infelizmente, a gente encontra. Para que não encontremos mais, temos que mudar. E a mudança começa em nós. Até a próxima. Até mais.